Uai, não quer começar a gravar? Só isso. Ah, bom. Pronto, demorou um pouquinho, mas bom dia. Bom dia para todos novamente, né? Camille, Érica, Evelyn, Fernanda, Gabriela, seu João, Michael, Maísa, Priscila, Raquel, Vitória, bom dia a todos, né? Antes da gente começar a nossa aula, e aproveitando que o pessoal está entrando aí, eu queria parabenizar a todos vocês, todos, né, que participaram ativamente deste processo eleitoral aí, no último fim de semana, já que nossa aula de direito eleitoral e que trabalhamos aí esses temas eleitorais, a soberania popular, né, e, e a gente, a gente fica muito satisfeito aí da participação de todos, né? Todos aqueles que puderam participar, isso aí é motivo de alegria para a gente também, mas acima de tudo para a sociedade como um todo, principalmente porque de uma forma ou de outra eu acho que a gente contribuiu aí para consolidar para a democracia tornar mais forte, inclusive a partir da nossa região, da cidade de Anápolis. Nós escolhemos aí, eu fiquei muito satisfeito com os vereadores, né, que foram eleitos, os novos vereadores, né, principalmente porque houve uma taxa de renovação de mais ou menos 65%, mais ou menos, né, de pessoas ali. Então nós vamos ter 65% ali, 65% de vereadores novos que vão entrar na Câmara Municipal a partir do próximo ano, né? E somente alguns que ficaram dessa leva do mandato anterior, ficaram aí, e eu fiquei muito satisfeito porque o povo é, é, foi mais rigoroso, né? Eu acho que escolheu melhor os candidatos, né? Desta vez. E a cada dia, cada eleição que passa, tem escolhido, tem trabalhado melhor, né? Então, aquela questão que nós trabalhamos com vocês, o voto consciente, isso é importante. O povo tem sofrido muito, tem visto o descaso de muitos parlamentares aí com a população de uma maneira geral, que simplesmente elegem-se e simplesmente elege, depois esquece do povo, esquece de quem os elegeu, né? E agora uma sociedade tem dado uma resposta. E essa resposta já tem acontecido desde 2018. 2018 aí, nós tivemos uma renovação aí de quase 40% na Câmara dos Deputados, melhorou significativamente a Câmara dos Deputados, o Senado, com escolha com outros políticos, né, e que tem trazido esperança aí para a gente, que a gente possa ter um país melhor, né? Precisa modificar muita coisa ainda, e esses políticos novos que foram eleitos, já foram eleitos com esse objetivo, né? E traz essa esperança para a gente. E essa renovação chegou aqui em Anápolis, né? E eu acho muito bom. O próprio prefeito que foi eleito da vez passada, ele veio e participou ativamente e veio falando que era o novo. Apesar de estar envolvido com a velha política, ele renovou, a prefeitura foi renovada e está aí para o segundo turno. Vamos ver o que vai acontecer no segundo turno aí, se o povo vai querer este prefeito ou o outro. Mas a Câmara dos Vereadores foi demais, né? Eu fiquei muito satisfeito. Existem os vereadores que foram eleitos lá, nós temos empresários, nós temos ali pessoas ligadas à saúde, que têm um terceiro grau completo, né? Pessoas, e isso tem pessoas ligadas à área da segurança, nós temos dois vereadores eleitos ligados à área da segurança,
Tem um da Polícia Federal, tem um cabo, se eu não me engano, tem médicos, né? E pessoas que terminaram o terceiro grau e sabem da importância e sabem das consequências de representar, de ser um representante do povo. Então, isso foi muito positivo, né? Foi muito positivo. Além do mais, aumentou a bancada feminina na Câmara, né? Ponto positivo, achei muito interessante isso. Ah, um candidato que já estava aí, já tinha, que era o líder, né? 7 vezes candidato, reeleito 7 vezes, e pisou na bola, pisou no tomate desta vez aí, a Polícia Federal pegou ele e prendeu uma semana antes das eleições, lógico, foi solto, perdeu. O povo teve aí teve algumas pessoas que votaram nele ainda, mas ele perdeu. Tudo isso tem um significado, um simbolismo muito grande, né? Tem um simbolismo interessante. Significa que o povo está mais atento, a sociedade está mais atenta, está vigiando mais, está tendo mais rigor para escolher os seus candidatos, né? Então, isso é muito positivo. E a esperança, temos candidatos jovens aí, né? Tem um professor novo aí que é muito ativo politicamente. Então, ponto positivo. Parabéns para todos nós, né? Parabéns para vocês, parabéns para todos nós que estamos aí, que souberam escolher melhor, ok? Vamos falar, tem gente entrando, eu não vou mostrar os slides para vocês, não. Nós temos 2 slides postados lá, né? O slide 10.2, propaganda eleitoral, e 11.1. Esses 2 slides, um fala de propaganda eleitoral e o outro de crime eleitoral. Já eu vou retomar a eles e a gente conversa, e eu vou mostrando esses slides. O slide propaganda eleitoral, nós falamos com vocês na aula passada, né? Nós já trabalhamos com vocês e estávamos falando em propaganda eleitoral sobre a propaganda na internet, né? Não dá para a gente retomar tudo e discutir, porque o tempo é curto e corre contra a gente, né? Então, é interessante, quem quiser aprofundar um pouquinho, que assista a aula que está gravada da semana passada, depois dessa aula também que nós estamos gravando aqui, além de ler o livro, né? O livro, o material que a gente está postando para vocês sempre, tá bom? Façam isso. Então, semana passada nós falamos dos tipos de propaganda eleitoral, definimos propagandas eleitorais, e começamos a falar daquilo que é permitido ou não, né? Nós falamos do uso de alto-falantes, amplificadores, caixas de som, o que é permitido, quando fica proibido. Falamos com vocês o uso de bandeirinhas, né? Bandeiras, disquinhos, bottoms, né? Falamos com vocês sobre propaganda de boca de urna, de caminhatas e passeatas. Falamos de brindes, né? Camisetas, bonés, camisetas, bonés, chaveiros, brindes, e paramos na nossa aula lá a respeito de internet, né? As propagandas na internet. Não vamos nos demorar aqui muito ainda, e só para fazer um link naquilo que nós estamos falando na propaganda da internet, gostaria de destacarmos as questões das fake news. Muitos candidatos, infelizmente, foram eleitos na eleição passada aí, nas eleições para deputados, para as assembleias,
com fake news, com mensagens disparadas aí pelos os WhatsApps, Twitters, Facebooks, muitos candidatos, né? Alguns deles aí já estão respondendo o processo e podem perder o mandato. Então, neste ano, a Justiça Eleitoral foi muito mais rigorosa, o STF aí, capitaneado aí pelo ministro Alexandre de Moraes, tem trabalhado exaustivamente aí contra essas fake news, né? O próprio ministro Barroso, que é ministro do STF, ele através de algumas resoluções, criaram algumas medidas e incentivaram medidas contrárias à propagação de fake news. Então, a eleição esse ano já foi melhor, mas a gente sabe que ainda teve, alguns de nós recebemos aí mensagens que parecem ser fake news, né? Lógico que tudo isso aí deve ser averiguado, vai a ser averiguado, então precisamos ter esse cuidado intenso, né, com mensagens recebidas aí, verificar a fonte, é importantíssimo quando recebemos alguma mensagem, principalmente algum candidato político, que está aí tentando fraudar uma eleição, que está tentando caluniar uma pessoa, um candidato, injuriar essa pessoa, que a gente, antes de demonizar essas pessoas, ou este candidato, ou esses candidatos, a gente tem que averiguar e ver o que é verdadeiro, o que está correto, o que não está. Não é receber qualquer coisa na internet, aí, nessas redes sociais, e assimilar isso e sair divulgando, que é outro problema, isso também é crime. Sair divulgando coisas erradas, fakes, notícias falsas, isso pode trazer problema também. As próprias redes sociais tomaram medidas nos últimos tempos para cá, então isso é tudo ponto positivo, né? Isso é muitíssimo importante e é um ponto positivo para todos nós, tá? Quem ganha somos nós, quem ganha é a democracia com isso. Ainda tem muita coisa para ser aprimorada, mas está caminhando. O direito eleitoral brasileiro é muito ativo, é muito bom, e a nossa democracia é muito jovem, e o próprio direito eleitoral, ele trabalha para consolidar essa democracia nossa, que é extremamente jovem, 30 e poucos anos, né? 88, 90, 30, 32 anos, né? Então, 32, quando é democratização, 35 anos. Então, é muito jovem ainda, tem muita coisa para ser feita. Mas, mesmo assim, a nossa legislação eleitoral é muito boa, ela é punitiva, ela funciona, né? Mas tem gente que às vezes pensa assim, mas os candidatos são eleitos e continuam no cargo e ficam. Não, não é bem assim, né? É porque são muitas pessoas, são milhares e milhares de pessoas que concorrem nas eleições no Brasil. Nós temos 5.460 municípios, só para vocês terem uma ideia, fora estados e Distrito Federal, e então é muita gente concorrendo para vários cargos, né? Inscreveram para ser vereadores aqui em Anápolis mais de 1.000 candidatos, né? E aí a justiça ainda indeferiu várias candidaturas, inclusive de um candidato a prefeito aqui em Anápolis. Então, ela sempre em tempos oportunos, ela vai fiscalizando e está de parabéns, e juntamente com toda a sociedade, a justiça tem que trabalhar nesse sentido para melhorar sempre as eleições, para nós termos sempre eleições com mais lisura, né, com uma lisura branco, alvo como a neve, né,
o tempo todo, e, acima de tudo, também, acima de tudo, não, com lisura e com igualdade, com isonomia para todos, que todos possam trabalhar dentro do processo eleitoral, dentro de uma isonomia. E estamos caminhando para isso, tá bom? Bom, mas ainda ressaltando aquilo que nós estamos trabalhando com vocês, gostaria de destacar ainda sobre propagandas eleitorais a respeito de comícios, né? Os comícios, este ano, eles foram permitidos entre 27/9 a 12/1, tá? E após o prazo de 24 horas do encerramento da votação, né, até o dia 26 do 11, né? Das 8 às 28 horas, né? Esses comícios devem acontecer, com mais força agora, neste segundo turno, nos candidatos que sobraram aí. Eu confesso que este ano aqui em Anápolis os comícios foram poucos, né? Na verdade, eu nem tive notícia de comícios. Mas, então, excepcionalmente, eram do dia 27/9 até o dia 12/11, até a quinta-feira passada, que poderia, né? Então, os comícios, encerrou a votação 24 horas após, então, os comícios podem ser feitos quando começar as propagandas eleitorais agora para o segundo turno, e vai até o dia 26 também, né? Até o dia 26 até o dia 26/11, tá? Bom, comícios, eles não precisam de autorização do Estado, da Prefeitura, e nem de licença da polícia, tá? Basta que se faça uma comunicação, autoridade policial, com no mínimo 24 horas de antecedência. Não é para a polícia ir lá e ficar vigiando, não é nada disso, é para organizar, para até dar proteção e para organizar o comício aí, por exemplo, o acesso às pessoas, e aí organizar o trânsito, esse tipo de coisa assim, tá bom? Então, é permitido, não precisa de autorização da polícia, é permitido a utilização de aparelhagens de som, né, de som, o uso de carro de sons, tá, e de trio elétricos. Lógico, observado aquelas regras que falamos para vocês do uso de alto-falantes e amplificadores de som, que falamos na aula passada com vocês, eu não vou voltar aqui, né? Também é permitida a prorrogação por mais de 2 horas do comício por causa do encerramento da campanha, né? Às vezes, um comício, devido a aglomerações, devido a ajuntamento de pessoas, alguma coisa que aconteceu no trajeto, o comício pode atrasar, então é permitido que um comício dure até 2 horas no máximo, depois da campanha. Fora disso, depois terá que responder judicialmente sobre isso, né? É proibido na realização de comércios, né, o showmício, desculpa, é proibido na realização dos comícios os showmícios, né? Ou algum tipo de evento assemelhado para promoção de candidatos, tá? Bem como apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar o comício ou reunião eleitoral, tá? Essa proibição também, tá? Ela vale para o meio digital, como por exemplo, as lives, né? Então, eu acho que todos nós aqui somos jovens, né? O menos jovem aqui é o seu João Batista. O seu João Batista aí é de uma época, eu acho, em que os comícios aí tinha Leandro, Leonardo, Chitãozinho, Chororó, vários cantores, principalmente cantores sertanejos, mas vários cantores aí da música popular brasileira, né? Sempre aí nesses showmícios, né? Teve até palhaços, né?
como o palhaço Tiririca, que se engraçou nesses comícios aí, se engraçou e se aventurou a ser parlamentar, né? Ganhou 2 vezes em relação a isso, né? Então, hoje, graças a Deus, isso foi proibido, né? Graças a Deus, foi proibido, e isso é um ponto positivo, né? Tá bom? Já já, Fernanda, eu respondo essa pergunta assim no finalzinho, quando eu estiver fazendo aí o fechamento, tá bom? Aí eu te respondo. A Luelle pedindo para entrar, ela não apareceu aqui não, mas se ela aparecer, aí a gente vai deixar. O Douglas acabou de entrar, a Elisânia e outras pessoas também. A Edileia, agora o Luelle tem que sair e voltar. Ok? Folhetos. Bom, o Fernando, então comícios são permitidos, tá bom? O que não se pode fazer o que não se pode fazer, ok? É showmícios, tá? Apresentação de palhaços ou fazer lives com vários artistas e fazer um comício ali. Então foram proibidos, tá? Então comício pode ser feito. O que foi proibido em relação aos comícios são as lives e o showmícios, tá, ô Fernanda? Bom, outra coisa, folhetos, adesivos e santinhos, é permitido, desde que esses folhetos, adesivos, santinhos, impressos, tá, devam constar número da inscrição do CNPJ ou CPF da pessoa responsável pela confecção, tá? Aquela pessoa que vai confeccionar os santinhos tem que colocar ali o CNPJ e o CPF, que é o responsável, né? Tem que colocar ali o nome também de quem contratou, tá? E a respectiva quantidade produzida. Também é permitido os folhetos e adesivos e os santinhos, tá? A sua distribuição até as 22 horas no dia que antecede sempre as eleições. E a vinculação da propaganda conjunta de candidatos. Então, por exemplo, a eleição foi dia 15, abriu as sessões cedo, né? 7 horas, já tinham sessões abertas, então, até o dia 14, dia anterior, poderia se fazer e distribuir santinhos, tá bom? E aí, Fernanda, é proibida a colocação somente do nome nos santinhos da pessoa, tá? Nos folhetinhos, é proibido colocar somente o nome da pessoa, um número ou fotografia do candidato. Tem que colocar tudo isso, tá? E tem que se identificar. Além de identificar, é imprescindível que se coloque, tá, o Fernanda? O CNPJ daquele que está fazendo e daquele que está, e aquele CNPJ ou CPF. Por que isso? Para a gente identificar quem é esse tipo de pessoa que está lá fazendo. Nas eleições passadas, teve candidatos que fechavam, entre aspas, a gráfica, contratavam os serviços da gráfica 2, 3 meses antes das eleições e iam produzindo santinho à torta direita aí, santinho, adesivos à torta direita. Lógico, quem que era? Eram as pessoas que têm mais poder aquisitivo, que saíam candidatos. Então, a Justiça Eleitoral foi proibindo isso daí, foi colocando restrições com o objetivo de
fazer com que a eleição seja mais igual para todo mundo, uma tentativa de igualar aquelas pessoas com desnível, desigualdade de poder aquisitivo, tá bom? Então, foi proibido isso daí, e o outro ponto também é que a pessoa que contrata o serviço, né, tem que colocar o nome lá também, um nomezinho bonitinho, né? Por quê? Porque muitas pessoas que são candidatos contratavam as agências, né? Agências de publicidade. E essas agências de publicidade trabalhavam para candidato A, B, C, de direita, de esquerda, não queria nem saber. Então, quando você põe o nome daquela agência, ali você consegue também identificar o tipo de propaganda, e ver qual é a tendência, para como é que está trabalhando, que tipo de propaganda está fazendo, identificar, porque quem faz a propaganda também tem responsabilidade penal em cima, tá? Responsabilidade legal em cima. Então, tem que ser o mais transparente possível, ok? Então, não é proibido fazer folhetos, adesivos e santinhos, desde que tenha CNPJ, desde que mostre a carinha bonitinha, desde que coloque o número do partido. Nos candidatos, por exemplo, a prefeito, nos santinhos de candidatos a prefeito, tem que constar o nome do vice-prefeito também. Não pode colocar o nome do vice-prefeito pequenininho lá, não, tem que ter no mínimo 10% do tamanho do nome do candidato a prefeito e etc. Tá? Então, tem que seguir essas regras básicas. Então, folheto, adesivos e santinhos pode fazer. O que não é proibido colocar somente o rostinho bonitinho, que é produzido, né, dos candidatos, o número e o partido político somente, né? Tem que colocar o cargo que está concorrendo, e etc, e etc. Também são permitidas, tá? As mesas, né, com material de distribuição de campanha, uma mesinha em determinado local, você colocar ali com material de campanha, com os folhetinhos, e as pessoas passarem, pegar, se interessar, pode ter, tá? Desde que não fira o livre trânsito, o bom trânsito das pessoas e veículos, né? Você não vai colocar, por exemplo, vamos pensar ali no Parque Ipiranga, onde é que as pessoas estão fazendo caminhada, corrida, final de semana, lotado, você vai lá e coloca uma mesinha bem no meio. Não dá, né? Não pode se fazer assim, né? Não se pode fazer. Proibido, né, a permanência ao longo das vias públicas entre 22 horas às 6 da manhã. Então, mesmo que a pessoa coloque de noite, depois das 10, o movimento já cai, mas eu vou ficar ali, né, vou dormir ali, vou fazer um ponto ali. Não pode também, tá ok? Vá anotando, Fernanda. Jornais e revistas, tá? Propaganda de jornais e revistas também é permitido, tá? Você pode fazer propaganda em jornais e revistas, desde que siga algumas regrinhas básicas, né? Algumas regrinhas básicas, como, por exemplo, é permitido, né, a divulgação paga de até 10 anúncios de propaganda por veículo de comunicação, tá? Em datas distintas, diferentes para cada candidato, tá? Num espaço de 1/8 de página, de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou de tabloide, tá? Então, essa é uma regrinha básica. Você pode fazer propaganda em jornal ou revista? Pode, mas você pode fazer, cada jornal pode fazer 10 candidatos por vez, né? Se for aquele jornalzão grande, então tem que ter 1/8 de página no máximo ali.
o jornal, ele coloca e esparrama nos melhores locais, né? Mas ele tem que ter um revezamento, o cara não pode fazer uma propaganda durante 45 dias de campanha naquele jornal todos os dias, ele não pode mais fazer isso, né? Então, ele tem que privilegiar e tem que revezar com todos os outros candidatos. Antigamente, aí na época também do Seu João, né? Não é uma época, o Seu João é novinho, né? Mas já teve épocas aí que a propaganda era 3 meses, quase que 3 meses, e era permitido, né, fazer campanhas políticas, e aí políticos compravam páginas e páginas inteiras de jornais, de revistas, né? Então, hoje isso foi proibido, tá? Hoje foi proibido, tá bom? A divulgação, né, ah, isso também se aplica àqueles jornais que tem a sua página na internet, né? Jornal Globo, Extra, Folha de São Paulo, que tem ali também, tem esses probleminhas, tem que seguir essas mesmas questões, tá ok? Então é permitido. Bom dia. Bom dia, Carol. Propaganda, tá? Em bens públicos ou de uso comum, tá? Permitido, tá bom? Mas é preciso a gente definir primeiramente o que são bens públicos, né? Alguns de vocês já estão estudando bens públicos em Código Civil, e no Código Civil a gente poderia tirar alguns exemplos, né? Rios, mares, estradas, ruas, praças públicas, prédios da administração pública, como prefeituras, por exemplo, alguns prédios alugados para funcionar alguma secretaria, né? Então, prédios de administração pública direta e indireta são exemplos aí de bens públicos, né? Ou também bens de uso comum, né? Bens de uso comum são, como, hein? São cinemas, são igrejas, né? Templos, ginásios, estádios, centros comerciais como shoppings, né? Clubes, lojas, tá bom? Mesmo que de propriedade privada, tá? Esses tipos de bens são bens de uso comum. Então, é proibido a vinculação de qualquer tipo de propaganda, tá? Nos bens que pertençam ao poder público. Então, você não pode ir lá na prefeitura e fazer propaganda ali, né? Mesmo que você seja um servidor público, trabalhe ali, você não pode fazer campanha ali naquele local, tá? Ou mesmo que você dependa de algum bens públicos de autorização ou permissão, tá? Mesmo, tá? Mesmo que seja bem público. Por exemplo, uma escola, uma creche, você não pode ir lá no hospital municipal, eu sou candidato da saúde, né? Tá todo mundo aqui enrolado com Covid e se eu eleito for, eu vou trazer a cura para a Covid, né? Não pode ir em creches, não pode ir em escolas e etc, tá? Para fazer esse tipo de propaganda. Isso também no que diz respeito aos bens públicos, né? Como, por exemplo, postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, né, sinaleiros, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus, pichação, inscrição à tinta, né, quer dizer, pintar os muros, exposição de placas, faixas, cavaletes, bonecos, essas coisas, tudo isso é proibido, né? Também, o seu João, depois, se vocês quiserem perguntar aí para ele, né, eu estou brincando com ele, tá, gente? Mas se vocês quiserem procurar o seu João aí, ele é da época, que os candidatos
algum cargo político, eles saíam na rua e contratavam pessoas, pintores, esses pintores que escrevem nos muros, né, saíam aí contratando aí pessoas para pintar os muros, né, faziam umas pinturas bonitas, mas do lado colocava até o nome do candidato, partido político, etc. Então, hoje isso foi proibido. Outdoors, né, foi também proibido. Os postes, né, é, é, os postes, eles enrolando, os postes, na época desse tipo de campanha que não era proibida, né, naquela época, na época do seu João, né, seu João? Seu João pode falar isso melhor, né? É, é, Justo, Cristiano, os muros, né? Muros pintados, né? Aqueles muros de placas, né? Eram desse jeito. Eu já conheci pessoas que na época eram candidatos, chegavam nos lotes baldios, né, colocar aqueles muros de placa de cimento, e aí exigiam do sujeito, ó, vou pintar meu nome aqui, tá ok? Aí os caras deixavam e autorizavam, né? É, é, Tinha um poste, aí, ó, o seu João Batista pintou muito poste, inclusive pintou muito cartaz por aí, né? Gente, os postes naquela época eram os mais resistentes que existiam no mundo, né? Salvo exagero, mas no mundo eram os mais resistentes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles iam colocando folhetinhos dos candidatos, né, em volta dos portos, pintando e colando, cortando, aí passavam isso num dia, no outro dia viu um outro, no outro dia viu o seu João de novo, e colava cartaz, e colava, de repente, cada poste, assim, ó, no final da eleição, estava grosso, assim, tá, gente? Grosso, de tanta, de tanto cartaz que tinha, né? E aí depois ficava, né? Isso era um problema terrível. Melhorou demais, né? Graças a Deus. Você não pode ir num shopping da vida, num Flamboyant, no Brasil Park Shopping, né? E fazer campanha lá dentro, porque lá tem muita gente, tem aglomerações, tem muita loja, né? O dono da loja que está lá pode ser um empresário, e ficar lá na portinha entregando santinho também não pode, né? Então, melhorou demais as campanhas políticas, né? Templos, eu acho que ainda templos religiosos, tá? Tem muita gente aí fazendo campanha política aí nos horários de cultos, né? Não está entregando santinho, a justiça está de olho, tá? Tem muita gente fiscalizando isso daí, precisa melhorar, mas a gente ouve relato aí, por exemplo, de pastor entregando para candidato, né, para o candidato pregar e fazer pregações ali, de maneira subliminar, vai passando a mensagem, é, vai passando uma mensagem de uma plataforma de política, plataforma de governo, então precisa ser melhorado. Já foi demais, né? Eu já vi candidatos, eu já vi pastores, né, líderes de igreja aí pedirem literalmente votos para os candidatos políticos, né? É, eu acho que mesmo nem na hora dos cultos, o pastor deveria, ou o padre, seja lá quem for, deveria aí oferecer o púlpito, tá? Para a pessoa, nem que seja para pregar, nem que ele não fale qualquer coisa, porque tem um simbolismo muito grande, porque o sujeito aparece nas mídias sociais, depois vai para frente da igreja, mesmo não falando nada, é, a, fica a sugestão de que o líder daquela igreja está apoiando fulano de X para concorrer a alguma candidatura. Então, na minha visão, eu acho isso errado, né? O pastor da minha igreja briga comigo, né? Já brigou comigo, porque um deles, né? Brigou não, a gente já teve um debatezinho a respeito disso, né? Porque tem opinião diferente, tá? Enfim, então é proibido isso daí.
Nas árvores, nos jardins localizados também em áreas públicas, nos muros, cercas, tapumes, nós já falamos isso, a propaganda, né? A propaganda não pode ser feita, tá bom? Seu João, por exemplo, ele andava com a caixinha de pré que comprava na ferragista e ele pegava os cartazes dos candidatos e ia batendo dentro, né, nas árvores, né, nos coqueiros da vida, e aí ficava aquelas coisas lá, né, seu João? Bom, bens particulares. Você pode fazer propaganda nos bens particulares? Sim, são permitidos, né? Como, por exemplo, nos automóveis, nas bicicletas, nas janelas das residências, né? Você pode colocar e fazer propaganda. Por exemplo, aqueles adesivos, né? Micro perfurados, né? Antigamente você colocava um adesivo no carro, no vidro traseiro do carro, no vigia ali, assim, tampava tudo. Você não conseguia ver quem estava lá dentro. Então, isso atrapalhava o trânsito muito, a dirigir, né? Então, hoje isso melhorou, até isso melhorou, né? Então, os adesivos hoje têm que ser micro perfurados, geralmente não pode cobrir toda a extensão do para-brisa traseiros, né? E tem que ter uma metragem específica, né? Não pode exceder a meio metro quadrado, né? Também os adesivos têm que conter o CNPJ, o número do CPF da pessoa e a respectiva quantidade de que foi produzida, ok? Você pode colocar uma faixa também na sua casa, né? Se quiser, é permitido, dentro da sua casa. Eu tenho um colega que é candidato em todas as eleições, né? Ele põe fulano de tal na casa dele e eu acho que na casa de alguns outros parentes que eu já vi, ou amigos, né? Aí coloca dentro da casa, assim, lá no quase que no teto, que aí a gente passa na rua e vê lá. Fulano de tal, candidato a vereador, candidato a deputado estadual. Já foi eleito uma vez, mas hoje não fez um bom trabalho, nunca mais foi eleito, né? E todo ano sai candidato, né? Então, pode-se fazer. Bom, é proibido ainda, tá? No que diz respeito aos bens particulares, tá? O pagamento de uso de espaço, seja ele de dinheiro ou qualquer benefício, tá? A propaganda tem que ser de forma espontânea ou gratuita. Então, o Cristiano falou aqui há pouco instante, né? As pessoas pagavam para pintar um muro, pagavam ou davam um caminhão de areia, um caminhão de cascalho para pintar um muro, para fazer algum tipo de propaganda, num lote baldio, por exemplo, colocar um outdoor ali, né? Hoje isso está proibido, tá? É proibido a justa posição, né? Colocação de propagandas de candidatos lado a lado. Até isso foi proibido. Se vai colocar nenhum bem particular, coloca de um. Aí não pode ficar colocando de vários candidatos ali, né? Porque mesmo que coloque de vários candidatos, não vai dar para pôr de todos e não vai, e vai sempre privilegiar um grupo, um determinado candidato. Então, isso também é proibido. Já falamos, né, questão de pintura de muros, tapumes, e etc. A instalação de outdoor, né, só para a gente falar, instalação de outdoor, eletrônico ou não, tá? Ou mesmo equipamentos publicitários, né, de peças de propaganda. Falamos isso na aula passada com vocês. Então, antigamente, se contratava aqueles carros de som, equipamento, candidato, blá, 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 aí vinha outro, blá, 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 nossa, ninguém aguenta, né? A gente já não está aguentando um aviãozinho aí para cima e para baixo aí, né, voando para cima e para baixo. Vocês imaginam esses carros aí, né? Era muito complicado essa coisa, né?
os outdoors eletrônicos, né, que tinham na entrada, que tem muito, que é muito comum a entrada de shoppings, lojas comerciais, em pontos comerciais, e aí ficava colocando lá propaganda e aí tinha muito marketing, muito bem feito, eram muito bem utilizados esses outdoors eletrônicos. E isso a pessoa ganhava muito voto. Hoje foi. E lógico, você tem que pagar, né, gente? E não fica barato esse tipo de propaganda, né? Muitas pessoas ganhavam com isso, mas isso não fazia com que. Isso não faria com que uma eleição fosse justa. Além do mais, ainda tinha um outro problema da questão das eleições se tornarem muito mais caras do que já são ainda hoje, né? Bem, reuniões públicas, né? São proibidas as reuniões públicas a partir das 48 horas anteriores à eleição, né? Por exemplo, a eleição foi dia 15, então dia 12 parou as propagandas eleitorais, reuniões públicas, né? Então, dia 13, vamos fazer uma reunião pública ali, vamos juntar e fazer uma aglomeração, tá bom? E também 24 horas depois do pleito, tá? Telemarketing, nossa, gente, o telemarketing também foi proibido, graças a Deus, né? O telemarketing, para mim, né, já é um enjoo, esse negócio de operadoras de telefone enchendo o saco da gente, o meu aqui agora, aqui, ó, tá tocando, né? E é da Claro, tá bom? Tá tocando aqui, e é da Claro. Ou então é cobrador, né? Porque professor aqui também, né, gente? Professor, professor padece, né? Também. E deve muito, né? Então, tem cobrador, tá? Então, esses telemarketings foram proibidos para esses tipos de propaganda eleitoral. Gente, propaganda na rádio e televisão, né? É permitido alguns tipos de propagandas na rádio e da televisão, lógico, seguindo alguns critérios, tá bom? Então, por exemplo, entre as emissoras, tá? Entre as emissoras, nós temos aí emissoras de rádios, né? Em UHF, VHF, nós temos agora muitos serviços de streams, né? Provedores de internet, nós temos aí TVs por assinatura, questão também por responsabilidade da Câmara, né, da Câmara dos Deputados, das Assembleias de Deus, do Senado Federal, das câmaras dos vereadores, enfim, esse tipo de propaganda aí tem muitas restrições, tá bom? Então, o que pode ser feito de propagandas no rádio e na televisão? Bom, é permitido a propaganda eleitoral gratuita, tá? Nas eleições, e a partir das eleições deste ano, né? Desde as duas eleições passadas, então é permitida a propaganda gratuita, veiculada, né, nesses canais em determinados canais de comunicação, em TV aberta, em TVs abertas, né, quando vinculadas nos 35 dias anteriores à véspera do primeiro turno, tá? Nos 35 primeiros dias anteriores à eleição. Neste ano, foi do dia 9 do 10, né? Do dia 9 do 10 ao dia 12 do 11. E a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno até a antivéspera. Então, sexta-feira dá dia 20, né? Então, do dia 20, tá bom? Até o dia 27 do 11, nós vamos ter aí propaganda eleitoral gratuita, né? E aí, neste período, as emissoras também podem fazer debates entre os candidatos, né? No primeiro turno, se quiserem,
alguns fizeram, né, algumas redes de televisão fizeram, ah, admitida sua extensão até às 7 horas do dia seguinte, e para o segundo turno também é permitido até o dia 27 do 11, não podendo ultrapassar sempre o horário da meia-noite, tá? Eu me lembro que nós já tivemos debates acalorados aqui, né, para presidente da República, principalmente aí, principalmente aí nas primeiras eleições, né? Então, os debates eram fantásticos, né? Eu já assisti debate aí que, por exemplo, Collor de Mello arrebentou com Lula na primeira eleição, e o Collor de Mello ganhou, né? Nós temos candidatos aí que saem, bons candidatos com muita oratória, na aula de hermenêutica, né, de interpretação, de argumentação jurídica, né, muitos desses candidatos aí tinham uma boa retórica, ganhavam nesses debates, né. Hoje, hoje as pessoas para participar desses debates estão bem ariscos, né, por exemplo, um candidato, se ele tem uma boa projeção de votos nas pesquisas eleitorais aí, se ele tem um bom resultado, ele tem que ter uma certeza absoluta se ele vai aventurar-se nesses debates, né? Pois pode dar um problema sério, porque às vezes ele pode pegar aí um sujeito que tenha uma boa oratória e que tenha uma boa oratória, é, e ganhar vários desses debates, né? Ok? Não, o Daisy, Kelly, graças a Deus não são todas as igrejas que isso acontece, né? Felizmente, né? Nós temos líderes que são comprometidos, né, com isso, e ainda bem que tem muitas pessoas e muitos líderes religiosos, pastores e padres, ou outros líderes de outras igrejas, né, que têm essa sensibilidade. Mas vou te dar um exemplo, né? Eu ouvi da boca de um candidato aí, de uma determinada igreja aqui em Anápolis, que lançou 18 candidatos à vereança, ao cargo de vereança, né? Todos eles teve voz ativa, não para pedir voto explicitamente, né? Mas participavam de reuniões de oração, iam visitar as igrejas, né? Então, e até onde eu estou sabendo aqui, eu acho que ninguém foi eleito, né? Dividiu. E isso, para mim, eu acho que foi excelente, né? Bom, nas propagandas no rádio e televisão, tá? É proibido também as propagandas desde as 48 horas anteriores, tá? E até 24 horas posteriores. Então, não pode ter propaganda, né? Vejam, as propagandas se encerraram, nós já falamos aqui, né? No dia 12, né? Então, a vinculação de qualquer tipo de propaganda política no rádio, na televisão, até mesmo os canais por assinatura, né? Salvo aquele tipo de retransmissão integral no horário gratuito. Ah, ah, e uma coisa a se destacar é que desde o dia, deixa eu ver aqui, desde o dia 11 do 8, né? Desde o dia 11 do 8, foi proibido, tá? Foi proibido qualquer tipo qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de programa, tá? Apresentado ou comentado por pré-candidatos, né? Então, por exemplo,
vamos pensar em um talk show da vida, né? Um determinado candidato já é um pré-candidato a um determinado cargo político, de um determinado partido político escolhido, e aí ele vai lá como político num talk show do Jô Soares, do Pedro Bial e de outros tantos que existem por aí, né? Então foi proibido a partir daquela data a transmissão, né, a apresentação de determinados candidatos. Embora esses candidatos possam aparecer constantemente, tá? Em programas dessa natureza aí, tá bom? Nós vamos até comentar. É muito natural, por exemplo, um político aparecer, não tem problema nenhum, desde que fora do período eleitoral e fora do período de campanha eleitoral, ele pode ser entrevistado, né? Num programa desse tipo, assim. Por exemplo, quando ele apresenta um projeto político, ele está defendendo esse projeto, um pré-projeto, quando ele está falando sobre uma plataforma, mas o que ele não pode é ir lá e apresentar aquilo ali, pedir voto, falar do seu partido, etc, etc. Tá? E, inclusive, nem os apresentadores ou os entrevistadores poderão direcionar perguntas nesse sentido para ele, né? Porque também podem ser responsabilizados, tá bom? Por fim, né? Por fim, com exceção da propaganda eleitoral, que as emissoras, né, não poderiam, ou não podem ainda, porque não acabou a propaganda eleitoral ainda, transmitir imagens, tá, de realização de pesquisas ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou que haja possibilidade de alteração de dados, né? Então, o sujeito, a emissora de televisão, às vezes partidária de um determinado candidato ou partido político, apresenta uma pesquisa no seu telejornal e ali mostra fulano de tal como candidato. Fala, olha, na pesquisa tal, o candidato está aqui, ó, em primeiro lugar, e hoje ele fez campanha assim. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de propaganda, né? Também, ou seja, essas empresas de telecomunicações, os veículos transmissores, né, retransmissores, não devem privilegiar, de alguma forma ou de outra, né, o candidato, partido, então, em coligação, tá? Também não pode ficar transmitindo filmes, novelas, minisséries, qualquer outro tipo de propaganda que faça alguma referência ou crítica a um candidato ou determinado partido político, né? Então, por exemplo, na época da campanha eleitoral, aí faz uma filmobiografia de um determinado sujeito. Esse cara é muito bom, né? Esse cara é o salvador da pátria. Isso era muito comum, já aconteceu isso aqui no Brasil, já aconteceu em outros países, tá? O cara fazia uma filmografia de um sujeito, e aí, na época da campanha, lançava aquele filme, aquela novela, daquele candidato, né? Era uma coisa muito, 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 muito interessante, né? Muito interessante. Então, eles foram proibidos disso daí, né? Ah, ah, também não poderiam divulgar o nome, né, de propaganda a que se sempre referindo ao sujeito como aquele cara que foi escolhido como pré-candidato a uma determinada convenção, né? Respondendo aí, parabéns, viu, Deise? Não vou perguntar a sua igreja, não acho interessante nem você responder isso, mas é uma boa conduta, né? É uma boa conduta aí da liderança da igreja que tem esse tipo de atitude, né? É lógico, a igreja não pode fechar as portas para as pessoas,
pode receber as pessoas, né? Mas tem que saber, os candidatos têm que saber qual o seu lugar ali, né, naquela hora, e também os líderes da igreja. Então, se a sua igreja é assim, parabéns, parabéns, tá? Ah, bom, e se acontecer essas irregularidades, né? Se vocês verem alguma coisa, ou se vocês tiverem vistos, né? É lógico que vocês podem denunciar. Tem um dever até de denunciar. Pessoas denunciaram um determinado candidato aí, certamente, né? É o que tudo indica. Estava entregando, jogando propagandas falsas, mentirosas, ou sem comprovação nenhuma na rua, e a Polícia Federal pegou. Alguém denunciou, né? Alguém contou para o candidato que estava sendo injuriado, aquele alguém mandou averiguar, e aí teve a denúncia. Esse é um papel. Qualquer cidadão que observe alguma coisa na propaganda eleitoral irregular tem o direito e até o dever de denunciar. E denunciar aonde? Nos tribunais superiores eleitorais, né? Nos tribunais regionais, ah, ah, pode até tirar dúvida pelo próprio WhatsApp, mandando informação e questionando, inquirindo alguma coisa pelos WhatsApps, por exemplo, na Justiça Eleitoral, que procura sempre responder, tá? É, em algumas cidades tem um canal para tirar dúvida via WhatsApp, inclusive. Não sei se aqui em Anápolis tem. Vou ter que pesquisar depois, tá? Uma espécie de um portal de denúncias que foi criado, tá? Ah, tá? É um sistema muito interessante. Esse sistema é chamado de Pardal, tá? Pardal está presente, né? Então, foi um instrumento criado pelo próprio Ministério Público e Justiça Eleitoral. Já estou recebendo mensagem aqui que existe aqui em Anápolis. Eu ainda não tinha me atentado para isso, né? Então, esse sistema é chamado de Pardal, né? E isso é muito interessante, né? Porque ele está ali mesmo com o objetivo de fortalecer os princípios da participação popular, da transparência no pleito, e a gente pode fazer isso. Inclusive fazendo isso, denunciando aí, sem que o cidadão possa ser prejudicado, desde que você faça a coisa corretamente. Não é simplesmente entregar um cara por aí, simplesmente por entregar, ou porque você não gosta do cara, etc. Não, pode dedurar, deve fazer isso, né? Tá bom? Ah, tá. Aqui, ó, que falou que já existe esse pardal, né? Ele já existe e já está disponível no TSE desde 2014. Isso eu não sabia, tá bom? Parabéns, que ótimo, boa informação. E aí pode ser baixado gratuitamente esse sistema aqui, tá bom? E ali é possível, né? A gente sabe que é possível informar diversos tipos de infrações, né? Como, por exemplo, propaganda ilegal, irregular, compra de votos, né? Compra de votos. Se vocês viram isso, se vocês estão vendo isso, denunciem. Crimes eleitorais, doações para gastos eleitorais irregulares, tudo isso pode ser denunciado na votação. Atos irregulares de algum funcionamento, por exemplo, de uma urna eletrônica, né? Se ela está com defeito, com mau funcionamento, e às vezes não está sendo percebido ali pelo, pelo presidente da mesa, etc, etc, assim, tá? Ok, gente? Sobre propaganda eleitoral, vocês têm um slide aí que eu compartilhei com vocês, e vocês podem olhar ele e fazer a leitura, tá bom?
sobre propaganda eleitoral. O slide é esse aqui, né? Tá bom? Esse é o slide aqui. Tudo que eu já falei está escrito no slide, tá bom? Da aula passada e na aula de hoje, ok? Está aqui. Os princípios da propaganda eleitoral, as propagandas eleitorais, eleitoral partidária, a propaganda eleitoral gratuita, propaganda eleitoral antecipada, que nós falamos na aula passada, os casos possíveis e permitidos para propaganda eleitoral antecipada, as regras gerais da propaganda eleitoral. Se vocês observarem bem aí e fizerem uma leitura, vocês vão ver e podem comparar aquilo que nós falamos, né? Não dá somente para a gente ficar lendo e falando aqui a respeito dessas regras eleitorais. Então, deem uma olhadinha aí, ó, as regras gerais, tá? Nós falamos aí com vocês. Por exemplo, pode ser utilizada aparelhagem de sonorização fixo e trio elétrico durante os comícios nos horários entre 8 horas e 24 horas. Entretanto, é vedado o showmício, né? Nós falamos isso na aula passada e hoje também. Não pode haver na campanha confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou a sua autorização de camisetas, bonés, canetas, brindes, cestas básicas, ou outras coisas que propiciem vantagem ao leitor. É permitido caminhada, distribuição de material gráfico, carreata, passeata ou carro de som somente até as 22 horas da véspera da eleição. Então, aí estão os artigos que estão permitidos, qual a lei que está, e aí vocês façam uma leitura disso daí, tá ok? Da fala nossa que trabalhamos com vocês na aula passada e agora. Esse material já está disponível lá para vocês, tá? Junto com esse material, eu até coloquei propaganda, junto com este material, eu coloquei um exercício para todos fazerem lá. 15 perguntinhas, respondam e mandem no meu e-mail. Eu postei isso ontem, de manhã, né, na sala virtual de vocês, e vários alunos já mandaram para mim. Hoje eu abri o meu e-mail antes de entrar na aula, e tinham 4 ou 5 alunos que já fizeram, que já me mandaram esses trabalhos todos, tá bom? E vocês poderão estudar isso daí para a prova, tá ok? Eu postei um resumo também, tá? Aí vocês têm um resumo de propaganda eleitoral, tá aqui, tá? Que são esses procedimentos aqui, ok? Aqui também, gente, tem um livro para vocês, o tempo todo. Nossas aulas, a gente baseia em cima desse livro aqui, que está lá postado para vocês, Direito Eleitoral, José Jairo Gomes. Está baixando, ó. Está baixando. O ideal é que vocês tenham baixado isso aí o tempo todo, né? Então, vocês querem fazer os exercícios de fixação, que eu deixei para vocês. Então, entre aqui nesse livro que eu disponibilizei para vocês, tá? E é o livro de José Jairo Gomes, que é um clássico do direito eleitoral. Observem aqui no índice, tudo que nós estudamos aqui na segunda VA, para a primeira VA e segunda VA, então, tem neste livro, tá? Ele é um conteúdo mais denso, tá? Mas vocês podem pesquisar aqui, além dos nossos materiais, como slides e resumo que eu postei para vocês, tá bom? Para responderem as perguntas. Façam isso, tá? Ao invés de ficarem procurando na internet, dá muito mais trabalho, tá? Vejam que nós trabalhamos, ó, direitos políticos, direito eleitoral, os princípios do direito eleitoral, estudo da primeira VA, justiça eleitoral, né? Agora, capítulo 6, que nós trabalhamos para a segunda VA, nós temos aí os partidos políticos, o que são, natureza, função, fidelidade partidária, financiamento partidário. Trabalhamos com vocês 2 aulas sobre sistemas eleitorais, o que para que serve, como funciona, os tipos de sistema eleitoral, né, que é o sistema majoritário, proporcional, distrital e distrital misto, que está no capítulo 7 deste mesmo livro. Questões de elegibilidade e inelegibilidade, que trabalhamos na primeira VA, tá tudo aqui, gente, tá?
Outra coisa, a questão da campanha eleitoral, né, 14, tá aqui, e a propaganda político-eleitoral, tá vendo? Tá aqui, capítulo 17. Pode utilizar este livro aqui para vocês responderem as perguntas. E para estudarem também para a prova, né? Que vai acontecer já a partir de semana que vem. Então, os slides, os slides, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, gente. Vocês têm que sempre estar entrando dentro de cada tópico desse aqui. Por exemplo, se vocês clicarem aqui, simplesmente, tá? Vocês vão baixar um slide de direito eleitoral, o slide 10, que é o slide propaganda eleitoral que eu coloquei para vocês, tá bom? Mas só mostra esse, tá? Mas, se vocês entrarem aqui dentro desse tópico aqui, vocês vão encontrar outros materiais de apoio, veja. Se vocês fizerem daquele jeito, vocês entram e só baixam um slide, mas, na verdade, quando tem que entrar e olhar, familiarizar com o sistema, tá? Então, aí tem um resumo das nossas aulas, das 4 últimas aulas nossas, tá aqui, e tem um resumo de direito eleitoral que fala sobre os crimes eleitorais, também tá aqui. Então, façam um bom acesso, tenham um bom acesso a ele, tá bom? O outro slide que eu gostaria para mostrar para vocês é o slide de crimes eleitorais, tá bom? Esse slide aqui é de um professor advogado nosso, amigo nosso, tá? Ele está aqui, ele não é meu, é professor também e amigo. Cadê ele? Tá aqui. Então, aqui tem definição, algumas definições. Eu vou comentar 2 tópicos aqui rapidinho para vocês. Já tem gente que está entrando ainda agora. Então, eu queria que vocês só lessem esses slides aqui para vocês entenderem o que configura crime eleitoral, né? Então, leiam esse slide que está postado para vocês, né? Então, vejam, crimes eleitorais são condutas que ofendem os princípios resguardados pela legislação eleitoral, em especial os bens jurídicos protegidos pela lei penal. Por exemplo, aquele sujeito que tenta comprar voto de alguém, né? Um tipo de crime eleitoral que fere o princípio da liberdade, do sigilo do voto, né? E está ali colocado no artigo 299 do Código Eleitoral, tá? Os crimes eleitorais estão claramente descritos na lei eleitoral e são sempre acompanhados de sanções penais correspondentes, como, por exemplo, detenção, reclusão e multa. E aí vocês querem saber mais sobre quais são os tipos, o que é crime eleitorais, quais são os tipos penais, quais são os tipos de punição, se vai ser uma detenção, uma reclusão, multa, se vai ser tudo isso, né? Você tem que fazer uma leitura dos códigos, né? Dos códigos, no Código Eleitoral, por exemplo, né? Do artigo 289 ao artigo 354. Ele é bem amplo, está muito relacionado com... Aqui são poucos os códigos, né? Mas são 65 artigos, são poucos, não é muita coisa. Mas não dá tempo da gente ver nas nossas aulas, mas está aí posto, colocado para vocês terem uma noção. Podem procurar também nas leis das eleições, principalmente no artigo 33, 34, 40, 68, 72, 87, 91, que ali que está dito o que são crimes eleitorais e qual a previsão legal, a correspondência da previsão legal para sanções penais disso daí. Nós temos a lei de inelegibilidade, no artigo 25, né? E aí vocês podem recorrer a isso daí. Professor, Ok? tem uma dúvida. Tá? E aí, sim, pode A falar. respeito aí dos crimes aí, Quem está falando? Cristiano, Sim, Cristiano, pode falar. a respeito dos crimes, uma juíza, Pode falar. ela enviou um ofício para a Polícia Militar falando sobre
o consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição, das 6 às 19 horas. Estava proibido o consumo, ou seja, não estava proibida a venda. Porém, não tinha, não sei se tem, uma lei, a lei decretada ou um decreto, alguma coisa assim, porque um ofício ele não tem força de lei. Aí como que a gente iria punir as pessoas se não tinha, Foi decretado, ah, é, porque tá, o que eu vi aqui é, estava ah, sobre responsabilidade de cada cidade decretar ou não a lei seca. O senhor sabe dizer como é que ficou isso aí? isso foi que Isso. Anápolis? Foi decretada aqui a questão da lei seca, né? E aí, e aí esse tipo de coisas assim tem que haver a proibição, bares, né, restaurantes, Então, mas quem decretou foi o não juiz podem eleitoral, professor? justamente, né? Foi, foi no caso, essa juíza foi a juíza eleitoral, se eu não me engano, foi o doutor Carlos de Monge, inclusive, que decretou a lei seca, né? Aí a gente tinha que ver o que aconteceu, que caso foi esse, mais especificamente, né? É, é, deixa eu ver se eu estou te entendendo agora, Cristiano. Você está falando se é crime eleitoral? Não, é porque assim, ficou a cargo de cada cidade estabelecer ou não a lei seca. Só que aí essa juíza Sim, mandou um ofício para nós, falando que tinha ficado proibido o consumo de bebidas alcoólicas de 6 da manhã às 7 da noite. Porém, não mandou a lei. Em que certo. lei que a gente vai punir o cidadão? Então, eu queria saber, o juiz eleitoral, ele Ah, decretou essa lei? Tem essa lei, da onde veio essa lei? Porque para nós só chegou esse ofício. O ofício não tem poder de lei, ai, o, Lei 11.705, certo? tá? A Lei 11.705, de 12 de junho de 2008, né? Chamada a lei, conhecida como a Lei Seca, né? Essa Lei Seca, inclusive, ela alterou aí o próprio Código de Trânsito, tá? Estabeleceu multas e tudo mais, e ela pode ser estabelecida é, e, pelo juízo eleitoral, né, pela justiça eleitoral, sempre a partir das 0 horas do dia da eleição até as 0 horas do dia seguinte da eleição. Pode ser muito utilizado a respeito disso, né? Aí eu não estou entendendo bem, assim, ainda, talvez, a sua pergunta, mas o que eu acho que faltou foi justamente a questão da lei seca, né? Compreender o sujeito, né? Embasado em quê? Acho que é isso, né? Que você está mais ou menos querendo saber. É isso mesmo. Qual o embasamento jurídico que eu vou chegar lá e vou punir o cara que É, está tomando a cerveja é, dele? tinha que punir o sujeito e tinha que falar, ó, com base na lei 11.705, né, a lei seca. Isso não configura crime eleitoral, né, mas isso aí é para justamente, a gente sabe que bebida, quando há um consumo exagerado, e principalmente em dias assim, em situações como essas assim, traz uma série de consequências. E para que haja ordem, né, nas eleições, transparência e etc., é importante demais da conta, é necessário demais da conta que precisa ter, que não possa ter bagunça, né? Porque a polícia tem que estar fiscalizando, tem que estar olhando várias coisas.
várias situações. Tem que estar olhando as zonas eleitorais, tem que estar olhando se não está havendo campanha de boca de urna, tem que estar. Então, é muita coisa, né? Além do mais, a própria questão aí da lei seca para proibir, né, que as pessoas aí, nesse dia especificamente. Então, eu acho que o que o Cristiano falou aí, que se eu entendi, era justamente isso, né? Ele deveria, a pessoa deveria, no despacho, ter colocado a lei. Eu penso que é por aí, né? Bom, mas é um caso muito interessante e é muito amplo, né, nessa discussão. Então, seria muito interessante vocês darem uma olhadinha o que são crimes eleitorais, né? Crimes eleitorais são qualquer tipo de ação que é proibida por lei, que é proibida por lei, que é praticado por candidatos e por eleitores, né, em qualquer uma das fases das eleições, a prejudicarem, a corromperem um bom processo eleitoral, tá? E aí nós temos como crime eleitoral, por exemplo, a Caixa 2, né? Caixa 2, compra de votos, que é muito comum, né, no dia da eleição, a divulgação de fake news que nós falamos aqui, tá? Divulgação de uso de violência para coagir o eleitor a votar, né? Existem casos, a gente ouve contos, né, vamos dizer assim, porque eu não tenho condição de provar, mas aparece todos os anos aí na mídia social, infelizmente, né, em alguns currais eleitorais pelo Brasil, pelo interior do Brasil, e mais especificamente em várias cidades pequenas, como telas que a gente chama, né, de muitos candidatos aí que usam da força para coagir pessoas a votar. Pasmem, isso em pleno século XXI, né? Pessoas como o Cristiano, que está aqui, ou o Michael Douglas também, né, que são policiais, não tem a condição de averiguar, né? Não tem contingente policial para isso. Mas a gente ouve contos desses daí, né, de pessoas que são coagidas, inclusive até hoje, tá? Uma prática que era muito comum na época da República Velha, que acontece ainda nessas cutelas aí que nós temos, né? Então, isso configura um crime eleitoral. A questão dos fakes hoje é moda, que é a divulgação de propaganda eleitoral, né? Invertidas, inverídicas, mentirosas, injuriosas, caluniosas, tudo isso configura crime eleitoral, né? Ah, é, ah, as campanhas de boca de urna, né, muito comum, ainda é muito comum. Se eu não me engano, me parece que foi preso uma pessoa aqui em Anápolis, um candidato. Eu não li a reportagem toda, mas um candidato foi preso. E, bom, não sei. Mas existem aí pessoas que são presas aí fazendo boca de urna, né? É muito comum aquelas filas enormes às vezes, dentro de algumas zonas eleitorais, e as pessoas ali fazendo campanha de boca de urna, né, pedindo voto para determinado candidato ou outro, né. Então, infelizmente, isso é muito presente, tá? É, Caixa 2, né, desviando dinheiro de campanha, colocando mais dinheiro de, colocando dinheiro na campanha que não é oficial, esses problemas que nós temos aí, né, de lava-jatos, de mensalão, de mensalino, tudo isso problema de Caixa 2, que acontecia em campanhas políticas, né, muito presente ainda nos dias de hoje. Muito presente não sei, né, a justiça tem tomado meios e tem tomado um cuidado muito grande com essa questão do Caixas 2, né? A gente espera que essas questões tenham melhorado bastante, né? Principalmente com a questão das proibições empresariais para as campanhas eleitorais, né?
uso da máquina administrativa, tá? Para compra de votos, né? Para a pessoa ganhar votos, né? Então, o prefeito Roberto aí, ele não pode fazer o uso da máquina administrativa para pedir votos, embora a gente sabe que ele, no caso desse processo da eleição, assim, ele, num certo sentido, tem um favorecimento, porque ele está apresentando obras toda hora, ele está governando, ele está administrando, e ele está aparecendo em outros momentos que não seja especificamente no momento da propaganda eleitoral. Então, tem uma vantagem, isso é inegável, tá? Enfim, esses são os principais problemas relacionados com crimes eleitorais, ok? Seria muito interessante vocês, as pessoas que trabalham com segurança pública, as pessoas que estão envolvidas com partidos políticos aí, estudarem um pouquinho e lerem um pouquinho o capítulo lá do José Jairo Gomes sobre o que define crimes eleitorais. Muito interessante. Os policiais que estão aqui, né? Os policiais que estão aqui, seria interessante também dar uma olhadinha aí. Ok? Bom, gente, nós vamos ficar aqui hoje, tá? Nossa aula por aqui hoje, né? Então, algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, eu deixei um exercício lá postado na sala para vocês. Alguns chegaram depois, eu mostrei os exercícios, está lá na sala virtual. Façam os exercícios, né? Vocês podem se organizar e fazer até de grupos, mas vão me mandando individualmente aí, e eu já recebi muitos de vocês, de ontem para cá, e façam os exercícios. Vale 30 pontos. Aproveitem a oportunidade. Esses exercícios é a prova de vocês, praticamente. Tá? Eu costumo tirar uma questão de cada exercício desses daí. Deixo disponível no portal, o portal da prova ali faz a randomização das questões e cai na prova de vocês. Então, nós temos ali aquelas questões, provavelmente é a prova de vocês. Então, procurem fazer, façam ali, que vocês tiram notas boas. Nessa turma de vocês, nós tivemos aí um bom índice de pessoas que conseguiram fechar notas, né? Mas fecharam as notas porque saíram bem na prova e fizeram também um trabalho. Mas tem pessoas que foram matriculadas fora do prazo, etc., e não fizeram nenhum trabalho e fizeram a prova com 10 minutos, tiraram nota ruim, né? Pode deixar, Fabrício, tiraram nota ruim. Então, eu peço para vocês, façam esse trabalho lá, façam o trabalho e me enviem para dar nota para vocês, porque eu não vou inventar nota, não posso fazer isso, tá? Gente, a prova de vocês vai ser aquela questão, vai ser como vocês fizeram da vez passada, 10, 12 questões, eu acho, tá? Que vai cair ali na prova, questões de múltipla escolha, tá bom? Ou seja, com 5 alternativas, só uma única correta, tá bom? Ok, Tassiana? Então, não fiquem preocupados com respeito à prova, é preciso que vocês deem uma lida na matéria, assistam os vídeos, façam os exercícios, você fará a prova de maneira tranquila. O professor que está aqui, não está aqui para ferrar ninguém, né? Não é o objetivo da faculdade, a faculdade está aqui para transmitir um conhecimento para vocês. Não estamos aqui também para passar vocês só simplesmente porque vocês estão daí, eu estou de cá e vocês estão pagando, não é nada disso, tá? É preciso que vocês também façam a parte de vocês. Eu estou falando isso, tá? Porque, como professor, eu tenho que falar isso, como obrigação minha, tá? Não que vocês não sejam pessoas relapsas e não façam isso, tá? Mas eu preciso dar essa ênfase aqui para vocês, ok? Quanto a prova vai abrir semana que vem, dia 23, vocês terão 5 dias para fazer a prova. No dia que vocês abrirem a prova, vocês terão 3 horas para fazer, tá? Abram a prova e façam a prova. No dia que vocês tiverem certeza, eu estou online no dia da aula, mas não fica me ligando para mim, perguntando, professor, igual me ligaram, tá?
professor, eu fiz essa questão aqui da primeira e eu marquei A1, mas ela trouxe tanta dúvida para a gente e o João, o Pedro, fez e falou que é a B, e a Joaquina falou que é a C. Tá muito complicado. Responde para nós qual que é. Eu não vou responder. Não adianta. Não vou dar nem assunto, tá, gente? Infelizmente aconteceu isso. Eu estaria respondendo a pergunta. E a gente já está calejado disso, né? Ok? A gente está aí para a gente olhar a prova, para ver se tem algum problema, alguma diligência e dar alguma solução para vocês. Somente para isso. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai ver depois, na devolutiva da prova nossa, com vocês, que vai ser no dia 2, tá? E aí a gente vai, se Deus quiser, eu quero estar com as notas todas lançadas para vocês, tá ok? Ponto. É isso, tá bom? E eu queria agradecer a todos vocês, tá? Alunos do terceiro, do quarto período. Infelizmente, nós não tivemos oportunidades ainda de trabalharmos, né, presencialmente com vocês. Foi uma pena essa pandemia, mas aí nós não podemos estar juntos aí de forma presencial. Se Deus der oportunidade para nós, para todos vocês, para todos nós, né, a partir do ano que vem, se Deus quiser, que a gente esteja juntos trabalhando de forma presencial. E aí a gente vai ter uma afinidade melhor, a gente pode nos tornar amigos de fato, né? Nós somos amigos virtuais, eu tenho vários amigos aqui virtuais, eu considero assim, mas seria muito melhor se fosse aquele amigo de carne e osso, né? Estou aqui do lado de cá, podem contar comigo, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui durante este semestre, espero estar com vocês para os próximos semestres, que possamos nos conhecer, e quero já de antemão desejar a todos vocês um próspero ano novo, né? Mas, acima de tudo, um ano, assim, um restante de ano com muita saúde. Se todos nós estamos aqui, é porque Deus nos abençoou com muita saúde, né? Diante desse problema de pandemia. Amém? Aleluia! Estou parecendo pastor, viu, Deise? Né? Que todos possam estar acima de tudo aí, com muita saúde mesmo, né? Que Deus nos possa agraciar acima de tudo com isso, ok? Vamos lá, né, gente? Fazer uma chamadinha rápida. Alex, Alexandre, Aline, Alex Camila. presente, professor. Beleza. Cristiano, já falei, a Deise também, Dileia, Elisânia, Érica. Professor, licença, desculpa interromper o senhor, eu não sei se você entendeu Evani. que eu estou usando esse login, mas eu sou a Lueli. Tá. Tudo bem, então, Lueli, né? Tá joia, Evani. Eu até ia porque eu tô perguntando, aqui eu em São nunca tinha Paulo, visto. professor, e é porque eu tô aqui em São Paulo, que a minha avó tá internada, e aí eu tô usando o telefone da minha mãe para assistir a aula do senhor. Não, tudo bem, não tem importância não. Marquei aqui, tá, Lueli? E boas melhoras aí para sua avó, tá bom? Evelyn, Fernanda, Gabriela Souza, Gabriela Lima, Hudson, o João, eu falei, Jennifer, Jordana, José Júnior, Caroline, Laís, o Michael Douglas, que é chique, né, o Capitão Nascimento, Maísa, você conhece ele aí, Cristiano? O Michael Douglas, Capitão Nascimento, Maísa, Márcia Vidal. Conheço, ele é meu ídolo. É? Eu trabalho com muitos policiais, Esse aí é muitos, né? É muita gente, né? Muita esse aí gente, é muita gente o amigo. mais inteligente do estado. Ele, né? Ele tem muita panca, né? Que joia. Ele não tá ouvindo ainda. Matheus,
Micael. Opa, deixa eu colocar aqui. Tá, depois ele vai pagar uma cerveja para mim. Ah, eu gosto também, viu, gente? Gosto de vinho, principalmente, tá? Vinho do Porto. Minha esposa é descendente português, né? Então, eu gosto demais de vinho do Porto. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É forte. A Micael acabou de falar aí, Natanael, Patrícia Neves, Patrick Neves, desculpa, já falou aí, Rafaela, Suelen, Tassiana, tudo bem? William, Vitória Caroline, o Alisson Vinícius. Mais alguém? Beleza, gente. Fala para ele, viu, Cristiano? Professora, faltou o Micael Souza. Não, eu falei, Caio. Foi o Micael Dutra que você falou. Ah, Professor? então, beleza, tá marcado. Aqui. Beleza. Ó, gente, Oi. Na hora que o senhor falou meu Pode nome, falar. meu telefone travou. É Aline Quem tá Lidiane, chamando? presente. Obrigada, um bom dia. Tá ótimo. Obrigada pelo Tá marcado. semestre. Tá bom? Aqui. É o Temer. O que você acha, Cristiano? Vai Ele é um excelente depender. policial. Né? Aham. Excelente Só não pessoa gosta de mim, também. né? Não, Então amo o tá senhor. ótimo. Você tá falando. Mas eu acho que ele não é muito meu fã, não, porque só chega essa hora. Mas eu tô brincando com ele, tá, gente? Beleza? Então tá Obrigada bom. pelo semestre, Temer, professor. Matéria que tá eu gosto joia, muito. gente. Obrigado. Eu que agradeço. Professor, Isso aí. É uma matéria muito interessante. Tá bom, gente? Obrigado professor, para todos. Obrigada. Oi, sim. eu quero Sim. também, assim como nossos colegas aí já se manifestaram, eu fazer aqui meu agradecimento à sua pessoa por esse semestre, que Tá ótimo. deixei lá nas mensagens, mas eu quero falar presencialmente para que todos escutem que o senhor foi e será para mim muito importante na minha vida acadêmica, porque é uma aula muito bacana, que eu, como a Aline disse aí, eu gosto muito, e a gente Que tem joia. que aprender mais ainda, cada dia com vocês, professores, e com o senhor foi ótimo. E com os demais também tem sido. Ótimo. Então, muito obrigado por esse semestre aí, e vamos juntos. Muito obrigado. Vamos. Essa é uma preocupação. Muito obrigado a todos, tá, gente? O professor Marcelo aí, ele tem uma preocupação muito grande com vocês não sabem o tanto, e ele procura escolher bem os professores, né? Espero ter atendido aí as expectativas, mas, acima de tudo, eu quero agradecer para todos, tá, gente? A participação de vocês foi muito boa mesmo, fiquei muito satisfeito com a turma, tá? Eu tenho outras turmas aqui na instituição, eu não tive problema com nenhuma turma, são alunos bem diferentes de muitos, principalmente porque tem compromisso, principalmente porque tem pessoas aqui que nós já temos aqui 1 hora e 46 minutos de aula, e tem gente que entrou cedo e participa, tem gente que eu sei que está trabalhando, mas que liga o celular e que me avisa e que fala, e enfim, e que está ouvindo lá com fonezinho no ouvido. Então, eu é que tenho que agradecer, isso é importante para a gente. Muito obrigado a todos, tá, gente? Obrigado mesmo de coração.